A Associação Nacional de Desembargadores, ANDES, criada pela Assembleia Geral Administrativa com sede em Brasília, Distrito Federal, capital da República Federativa do Brasil, e outra no Rio de Janeiro, tem por objetivo do Estado de Direito, da Constituição e das leis o seguinte: das prerrogativas, garantias e direitos constitucionalmente assegurados a todos os magistrados do Poder Judiciário brasileiro e aos conselheiros dos tribunais de contas dos estados e dos municípios, bem como seus dependentes. Da independência do Poder Judiciário, sua autonomia administrativa, orçamentária e financeira. Dos interesses individuais e coletivos de todos os magistrados integrantes dos tribunais de segundo grau do país, representando-os, substituindo-os e defendendo-os em juízo ou fora dele, inclusive perante os órgãos dos poderes executivo, legislativo e do próprio Poder Judiciário. Representar e defender em juízo ou fora dele os direitos e interesses da magistratura e a critério da diretoria de seus associados quando se relacionarem com o exercício da função de magistrado. Prestar a seus associados e dependentes assistência social na medida de suas possibilidades. Promover o congraçamento social, cultural e institucional dos magistrados brasileiros. Manter informadas as sociedades brasileiras e internacional através de todos os meios de comunicação sobre todas as questões que digam respeito, direta ou indiretamente, à justiça brasileira. Irmanar-se às demais associações de magistrados para a defesa da magistratura nacional. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com dois desembargadores, um do Rio de Janeiro e outro de São Paulo. O primeiro é o eminente desembargador Luiz Eduardo Guimarães Rabelo. O segundo é o não menos eminente desembargador Jurandir de Souza Oliveira. O currículo vitae de ambos apresenta características relevantes e de grande valia, haja vista a notoriedade da carreira jurídica de cada um. Prefiro, então, que cada um deles fale a respeito da ascensão aos tribunais e demais coisas que querem, naturalmente, colocar a você, telespectador. E fique certo de que hoje teremos um programa diferenciado, um programa muito bom, porque na apresentação desses dois membros, não é, do Poder Judiciário, um de São Paulo e outro do Rio de Janeiro, é relevante porque você vai conhecer, não é, alguma coisa a mais. Você vai saber alguma coisa a mais de interesse da sociedade, que é o mais importante. Muito bem, quero cumprimentar aos meus queridos colegas, desembargador Luiz Rabelo, desembargador Jurandir Oliveira. Como é que vão? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. É uma grande honra tê-los aqui, viu? Desembargador Rabelo e desembargador Jurandir, é uma grande honra tê-los aqui para conversarmos com o telespectador. É uma conversa que o telespectador necessita, não é, ouvir. E eu acho importante isto. Primeiramente, eu queria, então, antes de fazer uma pergunta ao desembargador Rabelo, eu queria dizer o seguinte, que ele é presidente da ANDES. O que é ANDES?
Andes é a Associação Nacional dos Desembargadores. E hoje eu tive uma grande honra, e muito obrigado, quero agradecer publicamente, que eu recebi um bótum da Andes, não é? É verdade. Isso me honrou bastante. E tanto é que eu já coloquei. É uma grande honra para nós. Então, eu já coloquei, e eu vou ostentá-la durante todo o tempo que eu viver. Tá bom? Muito obrigado. E eu sou associado da Andes também. Muito obrigado. Então, desembargador, quando será realizada a eleição da Andes e quais são os candidatos? A eleição será no dia 27 agora de agosto e praticamente nós teremos uma reeleição da atual diretoria. Não há oposição, é a chapa única e apenas pequenas mudanças. Por exemplo, o nosso querido desembargador Jurandir de Souza Oliveira, que era o nosso segundo secretário, pela sua eficiência e pelo fato de ser um desembargador do maior tribunal do país, que é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Sua Excelência vai ocupar o cargo de vice-presidente executivo, que é quem trabalha junto com o presidente em prol das finalidades estatutárias previstas no Estatuto da Andes. Muito bem, eu já o felicito, porque o desembargador Jurandir é um homem de grandes méritos. E ele é um homem que arregaça as mangas e vai ao trabalho. É verdade. Ele não tem medo de trabalhar. É verdade. Eu tenho notado isso pela desenvoltura com que a Andes tem tomado aqui no estado de São Paulo. E aí, desembargador Jurandir? Bem, em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez participar desse programa e dizer que para mim é uma honra, sobretudo por estar acompanhado ou acompanhando o nosso presidente da Andes. E os elogios que Vossa Excelência faz a mim, eu devo debitar a nossa amizade. Não, mas são verdadeiros. Obrigado. Pode crer que é verdadeiro. E tem uma coisa, desembargador Jurandir, esse é um programa, eu repito sempre, o telespectador já deve estar imaginando na casa dele, sentadinho aí no seu sofá. E lá vem ele dizer a mesma coisa. Eu digo, porque eu tenho orgulho disto. Esse é um programa feito para informar você, telespectador. E a informação correta. É informação verdadeira, é informação que sai do tribunal, de pessoas do tribunal, de pessoas, de eminentes pessoas do Tribunal de Justiça, quer do Estado de São Paulo, quer do Rio de Janeiro. Então, tudo bem, continue, pode continuar, pode falar, à vontade. Bom, nós estamos aqui hoje para falar a respeito desses pontos que o desembargador Luiz Rabelo vai falar. Com relação à eleição da Andes e os elogios feitos a mim, eu quero dizer que eu tenho trabalhado aqui em São Paulo, mas pela ajuda que me tem dado de respaldo o presidente da Andes. Eu posso comprovar isso. E aqui em São Paulo já ampliamos, inclusive, o número de associados via São Paulo, não apenas associados do Estado de São Paulo, mas temos enfocado um programa de ampliação do número de associados e hoje temos de vários estados brasileiros, já no último ano, 2011, nós conseguimos associar via Estado de São Paulo cerca de 15 associados. Que bom. É um trabalho que eu particularmente gosto muito e a Andes está crescendo cada vez mais aqui em São Paulo, crescerá também no Brasil inteiro, com certeza, porque é uma entidade relativamente nova. Ela tem 6 anos, não é? 6 anos de criação. E por que se criou a Andes? Porque já temos tantas associações de classe. Tem a MB, por exemplo, que é a maior delas, a Associação de Magistrados Brasileiros. Bastaria ela que representaria todos os magistrados. Mas a Andes tem uma particularidade. Ela não apenas representa os desembargadores, mas também os conselheiros de tribunais de contas do Brasil, no seu estatuto, porque, pela Constituição, os conselheiros de tribunais de contas são equiparados a desembargador. Claro. Então, fazem parte da Andes também. Muito bem. Desembargador Rabelo, então, vamos aí. A sua presença aqui é importantíssima, porque nós queremos saber as coisas que acontecem no Rio de Janeiro. Nós
temos convicção e sabemos que o do Rio de Janeiro foi pioneiro no sentido da independência financeira. E isso ficou claro para nós. E nós aqui em São Paulo estamos lutando com isso, porque a independência financeira de um Tribunal de Justiça, ela tem como finalidade desenvolver, não é, um benefício muito grande para o jurisdicionado, para o povo do Estado. E nós aqui sofremos com isso. Porque quando temos que contratar, nós temos que ir com o pires na mão, pedir ao governador do estado de São Paulo. Está certo isso. Então eu gostaria que o desembargador Rabelo se pronunciasse a respeito, por favor. Eminente colega, a razão dessa independência tem uma explicação muito interessante. Eu fui membro do Ministério Público no começo da carreira. Eu praticamente não advoguei. Na fase de faculdade, eu era funcionário do Tribunal de Justiça. Depois, eu fiz concurso e entrei para o Ministério Público. E durante o período em que estive no Ministério Público, eu fiz alguns contatos, tentando fazer uma ligação. Trabalhei muito em falência e concordata também, então procurei uma aproximação com o Banco Central para agilizar os processos na época de liquidação extrajudicial de bancos e financeiras. E em razão dessa atuação, na época da fusão do Estado do Rio de Janeiro com o Estado da Guanabara, eu fui convidado pelo governador Faria Lima para assessorá-lo. E isso me trouxe uma experiência muito grande, porque num governo estadual, pelo menos eu observei isso no Rio de Janeiro, há sempre a predominância de uma determinada secretaria. E nessa época a predominância era da Secretaria de Planejamento. Como, aliás, eu acredito que hoje no governo federal a força está com o ministro do Planejamento. Claro. Ele que organiza, programa tudo, o andamento do governo. E eu observei que o tribunal, quando encaminhava o seu orçamento para o executivo encaminhar então para a Assembleia Legislativa, a Secretaria de Planejamento fazia um estudo sobre o orçamento do tribunal e, ao fazer esse estudo, eles glosavam algumas verbas e alguns valores. E me pareceu que isso era com o objetivo do tribunal não ter possibilidade de fechar o ano sem ter que pedir ao governador crédito suplementar. Uhum. Então o tribunal ficava naquela situação do pires na mão e por volta de setembro, outubro, para pedir ao governador verba para poder fechar o ano. Então eu, quando deixei o Ministério Público e assumi o Tribunal de Alçada Civil, eu fui eleito primeiro vice-presidente. Foi quando eu fiz o primeiro programa de informatização. Foi o primeiro tribunal do Brasil a ser informatizado. Que maravilha, e parabéns. Eu tive a honra de fazer o primeiro programa de movimentação processual, que, aliás, hoje roda no Brasil inteiro. E, ao mesmo tempo, ao galgar a presidência, eu bolei, na época, a criação do Fundo Especial do Tribunal, através de verbas que chegavam ao tribunal, mas entravam direto nos cofres do governo. Então, eu fiz um estudo para a criação de um fundo especial para onde iam essas verbas. Como, por exemplo, Xerox, que havia um movimento de Xerox muito grande em face dos recursos especial e extraordinário, né? Então, essa foi a primeira arrecadação que o tribunal teve. E depois veio a ser criado definitivamente o fundo, e hoje o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não depende mais nada do Poder Executivo. Bem, então, graças à participação de Vossa Excelência, é que hoje o Rio de Janeiro, conquistando a sua independência financeira, ele vive bem. Não é isso? Exatamente. Graças à sua participação. Perfeito. Olha aí, telespectador, como foi bom trazer aqui o desembargador Rabelo para explicar a nós, paulistas, não é, a eficiência do Tribunal do Rio de Janeiro. Isto é muito importante. Então, desembargador, como é que funcionou a primeira verba que abriu esse longo caminho?
Porque existiu na época o recurso extraordinário e como a maioria dos recursos extraordinários tem apenas fins protelatórios, o tribunal faz aquele exame prévio de admissibilidade e a maioria desses recursos, diria que mais de 90%, não tem o seu segmento deferido. Né? O tribunal nega seguimento ao recurso. Isso gera a interposição pelo advogado recorrente da interposição de um agravo. E o agravo tem que ser instruído com peças. O tribunal, com receio de que essas peças não fossem transladadas corretamente, o próprio tribunal se propôs a ele fazer as xerox para instrução do agravo de instrumento. Só que isso tem um custo. E esse custo tem que ser do agravante, do interessado no agravo. Então, o tribunal fazia as xerox e cobrava do agravante o custo. Esse dinheiro inicialmente entrava no Banco do Estado, diretamente nos cofres do governo. Só que a rigor, essa receita deveria ser do tribunal. E foi exatamente esta receita que foi usada para iniciar a criação do Fundo Especial do Tribunal de Justiça. Do tribunal, na época, o Tribunal de Alçada, que depois o Tribunal de Justiça adotou o mesmo programa para implantar em todo o Poder Judiciário. Então, eram os recursos das xerox que o advogado reembolsava o tribunal, porque era o tribunal que fazia, e esses recursos entravam diretamente para o orçamento do tribunal, sem passar pelo executivo. Muito bem. Para que o telespectador fique consciente daquilo que nós estamos falando, no recurso extraordinário e no recurso especial também, né? Na época ainda não existia. Havia, o recurso especial veio com a emenda, com a Constituição de 88. Constituição de 88. E aí isso, até foi, de certa forma, a sua indagação foi interessante, porque, na verdade, esse recurso especial, também que ensejava também o agravo pelo indeferimento, reforçou mais essa verba, porque foi mais agravos que foram, mais cópias xerox que tiveram que ser tiradas, consequentemente a receita aumentou. Claro. Então, há que se entender o seguinte, que o próprio tribunal, não é, tomava a iniciativa, não é, de providenciar as peças através de cópias de xerox, né, e então ele obrigava, não, e facilitava para o jurisdicionado, ou seja, o advogado, não é? Já a interposição do agravo. É isso? Exatamente. Então, puxa mesmo, mas facilitou bastante. Não só a verba que ingressava aqui no tribunal, bem como também a participação para o advogado. Não, sem dúvida, porque o advogado, ao invés de ter que retirar os autos, ir à rua, numa copiadora, fazer aquele trabalho todo, ele simplesmente marcava nos autos as peças que ele queria. O próprio tribunal xerocopiava e entregava tudo prontinho na mão dele. Ele não tinha que ir à rua nem nada, e o próprio pagamento era feito ali. Muito bem. Através de um controle rigoroso nas máquinas xerox, que elas têm uma indicação de quantas cópias são tiradas, custo, etc. Muito bem. Oxalá nós consigamos fazer aqui no nosso Estado, porque nosso Estado necessita. O que Vossa Excelência acha disso? Eu acho que realmente era bom. Porque depois surgiram outras verbas que vieram se incorporando, como é o caso da taxa judiciária. E assim, outras custas também. Veio, afinal, uma lei estadual e que consolidou e que, vamos dizer, referendou ao funcionamento do fundo. Hoje é uma lei estadual que regula o fundo do tribunal. Percebe, telespectador, quando o desembargador fala em lei estadual? Não há, nós, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não é, desembargador Jurandir, nós não temos condições de fazer a mesma coisa que foi feita no Rio de Janeiro, porque há necessidade de uma lei específica, e isto tramitando aonde? Tramitando no Legislativo.
na Assembleia Legislativa. Quer dizer que tem que haver vontade política, não é? Para ajudar o Estado, para ajudar você, telespectador, para fazer com que os processos, não é, ocorram de uma forma mais célere. Se o eminente desembargador permite um final de esclarecimento... O programa é seu, desembargador. Muito obrigado. Não só no projeto que eu fiz, como veio a ser referendado na lei, os recursos do Fundo Especial não podem ser usados para pagamento de pessoal. Para que não digam que, não, o tribunal criou isso para dar aumento para juiz, para dar aumento para desembargador, para dar aumento para funcionário. O Fundo Especial não pode ser usado para pagamento de salário, de vencimentos. De vencimentos. É só para recursos bens necessários ao desenvolvimento do trabalho do tribunal. Muito bem. O que você... A propósito, preciso falar também do Tribunal de São Paulo. É claro. O Tribunal de Justiça de São Paulo encaminhou o projeto de lei à Assembleia Legislativa, que resultou na Lei Estadual 11.608 de 2003. Esta é mais conhecida como Lei das Custas, no Estado de São Paulo. E há um artigo nesta lei que prevê um percentual para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça arrecada as custas e os demais órgãos extrajudiciais arrecadam os emolumentos e uma parte disso é devolvido para o Tribunal de Justiça. Assim funcionou 3 ou 4 meses, o tribunal se apropriou daquele percentual que por lei lhe era devido. Só que o governador do estado da época, em 2003, entrou com um ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, foi dada a medida liminar e o TJ passou a não mais se apropriar daquele valor que consta da lei. E a ADIM está parada há 9 anos. Percebam que nós estamos comentando a respeito de uma independência financeira de um poder que é diferente daquela dos 3 poderes. Não é verdade, desembargador? É verdade. Vossa Excelência explicou muito bem outro dia numa palestra que nós fizemos, que eu tive a honra de ser seu parceiro honrado nessa palestra. Eu gostaria que você explicasse, por gentileza, desembargador. Sobre a palestra? Sobre a diferença da independência dos 3 poderes e a independência financeira. Mas eu vou pedir ao meu querido amigo e colega Jurandir, que o faça após o intervalo. Eu vou chamar um pequeno intervalo, aí então depois você desenvolve o tema. Você, telespectador, aguarde que logo, logo retornaremos. Bem, desembargador Jurandir, passado o intervalo, eu peço então que você continue falando. Bem, falávamos sobre a independência do Tribunal de Justiça, portanto, do Poder Judiciário. A Constituição, é clara, todos nós conhecemos que os poderes são independentes, mas essa independência parece que é um pouco envergonhada, porque, na realidade, o Poder Judiciário é dependente, sim, financeiramente, do Poder Executivo. É o governador que tem a caneta e tem a chave do cofre, do tesouro. Então, o que acontece na realidade? O Tribunal de Justiça elabora previamente um orçamento que vigorará a partir do ano seguinte. Manda para o governador. O governador aglutina este orçamento previsto para o Tribunal de Justiça com os demais órgãos do Estado. E ele, governador, encaminha para a Assembleia Legislativa. É o chamado ato complexo, que envolve todos os 3 poderes. Mas na Assembleia Legislativa, como o governador tem maioria de votos, e é preciso dizer sempre isso, não é só na Assembleia Legislativa, mas em todos os governos, senão fica ingovernável. Na Assembleia Legislativa, esses números são mudados. E aí, aquilo que o Poder Judiciário pediu, acaba sendo cortado quase sempre pela metade. Significa que, iniciando o próximo exercício, próximo ano,
Quando chega mais ou menos no mês de abril, 1/3 do ano, já acabou a verba destinada ao Poder Judiciário. E aí o que é que ele faz? Ele fica na dependência do Poder Executivo, pedindo verba suplementar. E aí ele pede 1 milhão de verba suplementar, por exemplo, reduz para 500, para 400. E assim vai durante o ano todo. O Tribunal de Justiça é levado financeiramente pelo cabresto, pelo Poder Executivo, sem nenhum demérito para eles. Muito bem, mas aquela proposta que eu dei no bloco anterior a respeito da independência dos poderes. Sim. Então, como é que fica? Então, os poderes são independentes. Essa é a diferença. Juridicamente são independentes. Ótimo. Mas financeiramente não, porque depende do Poder Executivo. E aí o Poder Executivo, numa expressão muito popular, deita e rola. Você percebe, telespectador, o que nós falamos isto aqui nesse programa sempre, e você já sabe. Eu toco nesse assunto porque eu não posso perder a oportunidade, não é? Quando vem nos visitar eminentes desembargadores, cultos e profundos conhecedores do problema. Eu não posso me furtar a essas perguntas, viu, desembargador Jurandir, desembargador Ribeiro, porque o telespectador precisa saber disso. Precisa saber porque ele há necessidade de entender, não é, esta morosidade do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A morosidade para mim, que vem daí. Há necessidade de uma verba, sim, para que o tribunal, para que a cúpula do Tribunal de Justiça de São Paulo possa administrar. E esta está sendo uma excelente administração. Portanto, parabéns, meu caro presidente Ivan Sartori. Você é um homem brilhante e você está mudando a cultura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Bem, caro desembargador Jurandir, agora eu quero ouvir o desembargador Ribeiro. Eu só queria complementar algo que é importante nesse momento. O deputado estadual Fernando Capês, que é oriundo do Ministério Público. Já esteve aqui. Já esteve aqui. Ele é autor de um projeto de emenda constitucional no Estado de São Paulo de independência financeira do Poder Judiciário e do Ministério Público. E esta emenda está prestes a ser votada. Que bom. Com isso, termina a dependência do Poder Judiciário ao Poder Executivo Oxalá que financeiro. isso ocorra com sucesso. Obrigado. Bem, desembargador Ribeiro, agora vou fazer uma pergunta um pouquinho longa. Minha pergunta é longa, mas eu sei perfeitamente que Vossa Excelência vai satisfazer, não é, esta curiosidade do povo de São Paulo. Quais as consequências para a magistratura brasileira das reformas da Previdência Social introduzidas pelas últimas emendas constitucionais que dispõem sobre a matéria? Essa é a primeira pergunta. A outra, vou juntar. A Andes pretende tomar alguma medida a respeito? Outra pergunta. A Previdência Social da magistratura não deveria ser tratada no Estatuto da Magistratura? São 3 perguntas juntas. Eminente desembargador, a questão da Previdência é uma questão extremamente séria e um ponto importante é que finalidade da Andes, uma das finalidades estatutárias da Andes, a defesa das garantias, prerrogativas dos desembargadores e, por isonomia, dos conselheiros dos tribunais de contas. Aliás, é o único caso de isonomia previsto na Constituição em que os conselheiros gozam dos mesmos direitos, garantias dos magistrados. E a nossa preocupação maior, e a preocupação principalmente da Andes, porque a Andes, sendo uma associação de desembargadores, os seus associados estão mais próximos da aposentadoria do que os magistrados de primeira instância. Então, a Andes tem por obrigação, no meu entender, de se preocupar com a aposentadoria dos desembargadores e, infelizmente, também com a pensão das viúvas dos desembargadores. E nós sabemos que o governo
alardeia que a Previdência é deficitária, que o Executivo, o caixa do Executivo tem que suprir a Previdência. Mas nós sabemos que essa não é a realidade. A Previdência Social, se fosse voltada tão somente para pagar aposentadorias e pensões, ela não seria deficitária, pelo contrário. E temos um caso concreto. Quando o ministro Valdir Pires, ministro da Previdência, assumiu a pasta, né, a Previdência deu superávit. Agora, concedendo Brasil Carinhoso, Leite, pagando a aposentadoria para quem nunca contribuiu, né, concedendo... Isso acontece? Pessoal, o rural recebe aposentadoria sem nunca ter contribuído, né? E outros mais, eu ficaria aqui talvez uns 15 minutos dizendo para onde está indo o dinheiro da Previdência sem ser para a sua finalidade específica, que seria aposentadoria e pensão. Bom, então, buscando enxugar essa despesa, ao invés de enxugar esses, vamos dizer, desvios dos recursos da Previdência, está se enxugando os proventos da aposentadoria e as pensões das viúvas. E como? Através de emendas constitucionais. E a primeira emenda foi a emenda 20, que modificou o artigo 40 da Constituição, depois a emenda 41 e a emenda 47. Repercussões especificamente para a magistratura é um ponto importantíssimo que eu estou tentando divulgar para os colegas para que a gente possa trabalhar junto. Um exemplo concreto, um magistrado de primeira instância, aquele que vem a ser promovido a desembargador por antiguidade. Evidentemente que quem é promovido a desembargador por antiguidade já chega no tribunal com uma idade avançada, consequentemente próximo da aposentadoria compulsória. E um dos requisitos para proventos integrais, para quem se aposenta nessas condições, um dos requisitos é que ele tenha pelo menos 5 anos exercendo no tribunal como desembargador. Mas o magistrado de primeira instância, que chegou ao tribunal no final da sua vida, no final dos 70 anos, próximo da aposentadoria, ele não consegue ficar no tribunal como desembargador por 5 anos. E aí o que faz a Previdência? Paga a ele proventos como se ele fosse juiz, alegando que ele não tem 5 anos no cargo de desembargador. E esquecem que desembargador, no rigor da técnica, não é cargo. É uma classe de uma carreira. O cargo é magistrado. Então, se ele tem 5 anos de magistrado, é o quanto satis para ele receber os proventos integrais de desembargador. Esse é o primeiro aspecto que atinge diretamente a carreira. Eu fiz uma sustentação no Tribunal de Contas, no estado do Rio de Janeiro, que estava acontecendo exatamente esse fato, e mostrei para os conselheiros que estava havendo uma interpretação equivocada, porque desembargador não é cargo. É muito comum se dizer classe inicial da magistratura. O desembargador é a última classe da carreira da magistratura. É o top. Então, o cargo é magistrado. Se ele tem 5 anos de magistratura, já é o suficiente. A coisa se agrava quando vamos para o 5º do Ministério Público, em que se exige 10 anos, por exemplo. Tem emendas que prevêem 10 anos, depois aumentaram para 15, 10 anos de carreira. Ora, o desembargador oriundo do 5º do Ministério Público, dificilmente ele vai ter 15 anos de desembargador. Então, com isso, enxuga-se os proventos da aposentadoria dele. Isso tem que... mas como explicar? É muito simples. Esses 10 anos ou 15 anos que se exige para que ele receba, quando aposentado, proventos integrais, ele já cumpriu essa exigência, claro, porque é a condição para ele ser desembargador que ele tenha pelo menos 10 anos ou 15 anos como membro do Ministério Público. E também a advocacia.
Aí mesmo? o quinto da advocacia, a situação ainda é pior, porque exige-se dele tempo de serviço público que ele nunca Não tem. teve. Então, como se harmonizar isso? É simples, né? O desembargador existe. Se a gente entrar no site, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e puxar lá institucional, desembargadores, o site vai mostrar desembargadores de carreira, desembargadores do 5º do Ministério Público, desembargadores do 5º da Advocacia. É tudo igual, isso. Né? Então, mas veja, o que mostra isso é que o desembargador do 5º do Ministério Público e do 5º da OAB são ocupantes de cargo isolado de provimento efetivo. Então, não há que se querer exigir deles tempo de serviço público, tempo de carreira, porque isso ele já preencheu. Apenas a dificuldade que restaria seria os 5 anos como desembargador. Né? Mas para contornar, a legislação é extremamente complexa, né? A legislação previdenciária é extremamente complexa. Então, o que a ANDES pretende fazer, ou já está fazendo? Nós contratamos um professor de Direito Previdenciário da Universidade Federal, que é especialista em Direito Previdenciário voltado para o servidor público e que ele vai estudar caso a caso e vai nos dar uma solução, qual o pensamento dele a respeito dessas questões que foram colocadas. Para depois, posteriormente, fazermos um evento, um encontro, em que esse professor, Luiz Oliveira Castro Jungdest, ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com essa especialidade, e ele se comprometeu, depois do estudo feito e do parecer entregue, nós fazemos um evento, ele vai levar mais um professor de previdenciário e um professor de administrativo, e então a classe, vou convidar toda a classe para assistir, e justamente a finalidade desse evento é tirar as dúvidas dos colegas. Muito bem. Desembargador, eu tenho uma reclamação a fazer. Telespectador, vou fazer uma reclamação pública. Eu sou aposentado. Antes de me aposentar, eu paguei religiosamente a um Instituto de Previdência Social. Ou seja, para me aposentar. E agora que eu estou aposentado, eu continuo pagando aquilo que paguei anteriormente. Uma vez, eu estava fora do Brasil, numa palestra, e eu coloquei esta parte, assim, sem dar muita conotação e realce. Aí alguém da plateia me perguntou, mas escuta, no Brasil acontece isso? Quer dizer que o aposentado, além de ter pago já anteriormente para ter uma segurança futura na sua, vamos falar o que é verdade, na sua velhice, não é? Aí ele é obrigado a pagar, mas que governo é esse? Lógico, eu estou fora do meu país, eu tive que contornar a situação, desembargador. Mas, cá entre nós, é assintoso. Lamentavelmente é assintoso. Extremamente injusto, né? Injusto também. Com quem trabalhou e contribuiu a vida inteira. E não é só para nós, magistrados, não é? Também para você que está nos assistindo. Você que é aposentado, você também paga. Exatamente. Imagine, pagar após a sua aposentadoria. Ora, é quando mais o aposentado precisa de recursos para viver. Ou eu estou errado, desembargador, por favor, me corrija se eu estiver errado. Não, está rigorosamente certo. É um absurdo, porque durante esse período de contribuição foi para formar um fundo que irá lhe pagar a sua aposentadoria. Claro, para que eu possa viver tranquilo.
Não é verdade? Exatamente. Porque já dei. E nós continuamos aqui no. Vossa Excelência sabe que nós, aqui no São Paulo, temos um grupo de apoio à justiça, não é? GAJ, muito E conhecido. nós trabalhamos. A ministra Eliana Calmon esteve aqui na APAMAS, aliás, uma excelente pessoa, maravilhosa, minhas homenagens publicamente. Então eu disse, a minha fala inicial foi a seguinte: ministra, agora vai falar um aposentado, não é? E um trabalhador com mais de 70 anos. Olha aí. Um trabalhador com mais de 70 anos. Nós trabalhamos, e trabalhamos mesmo, não é? Em prol do judiciário. Muito bem. O que mais que Vossa Excelência quer falar? Vossa Excelência, a eleição vai ser quando? A eleição para A eleição vai ser 27 de agosto. 27 de agosto, muito bem. Eu preciso votar também. Com hein? certeza. Voto em São Paulo mesmo? Não, vai receber uma carta com envelope, com a cédula, para fazer a votação pelo correio. Muito bem. Olha aqui, nós temos um grande presidente. Um presidente que se incomoda, porque quando ele expõe essa matéria sobre a Previdência e outros assuntos, ele está pensando não propriamente nos interesses da instituição. É óbvio que os interesses da instituição estão claros, mas também para a sociedade. Porque é a sociedade que tem maior interesse, porque quer um Brasil melhor. E eu sempre digo aqui, viu, desembargador, o seguinte, que o Estado de São Paulo é forte, mas ele será mais forte se ele possuir um tribunal forte. Um tribunal forte faz com que o Estado fique mais forte. Governador, por favor, pense nisso. Isso é importante. Muito bem. Agora, com relação à PEC que eleva a aposentadoria para 75 anos, quais são as providências da antes? E quais providências pretende tomar nessa aprovação? Me parece que... O desembargador Jurandir estaria mais adequado, mais preparado para... Desembargador, você passou, então, a batuta para ele nesse assunto. Exatamente. E ele é tão moço, né? Pois é. Bom, nesses minutos finais, porque eu vejo que chegamos já ao avançado tempo, né? E passou depressa. Porque o assunto é bom. A Andes, desde a sua criação, eu já disse há 6 anos, tomou a bandeira de defender o trabalho do idoso. E a Andes tem um fórum permanente de defesa do idoso continuar trabalhando, do qual, com muita honra, eu sou o coordenador. E as providências que a Andes tomou no sentido de aprovação dessa PEC, que dorme na Câmara Federal desde 2005, quando foi aprovada no Senado. A origem é do Senado. Nós, da Andes, estivemos em Brasília, nesses últimos anos, pelo menos umas 30 vezes, para contatos com os deputados federais, porque dependem agora exclusivamente dos deputados federais. Claro, lógico. E os sucessivos presidentes da Câmara Federal, infelizmente, não têm colocado isso em pauta de votação no plenário da Câmara. E às vezes em que colocou, ou não deu quórum, ou alguém pediu vista, e a verdade é que não se realizou essa votação. Agora mesmo, tensionávamos, depois das férias, do recesso da Câmara, pretendíamos retomar essas conversas com a liderança, porque Vossa Excelência sabe que as votações na Câmara são feitas através de acordo de liderança. Mas, infelizmente, nós fomos atropelados nesse intento pela votação do mensalão no Supremo Tribunal Federal. E Brasília hoje vive dias de muita movimentação a respeito disso. E de grande decisão. Então, vamos deixar para setembro. A Andes vai reiniciar essas negociações, vamos dizer assim, com a liderança, para ver se ela tem votação de imediato. Muito bem. Está explicado. E agora, eu estou finalizando o programa, desembargador Rabelo, desembargador Jurandir, e eu tenho que encerrar, porque o pessoal aqui, sempre digo isso, porque a turma aqui do estúdio faz sinal, 5 minutos, 1 minuto, acabou. Zero. Não é? Tá bom. Mas eu tive imenso prazer em tê-los aqui
no programa Direito e Justiça em Foco, que tem por obrigação explicar e levar ao telespectador, ao povo, não só de São Paulo, como do Brasil, fatos que estão latentes no tribunal e que não se coloca para o povo. Então, nós temos a coragem de colocar para o povo fatos verídicos, a verdade. Nós não dissimulamos, nós não invertemos a verdade. Não, a verdade é essa. Então, eu tive uma grande honra de tê-los aqui, ouvir de vocês todas essas manifestações, não é? E tenho certeza absoluta que o telespectador está absorvendo ou absorveu bem. E eu quero, então, para cada um de vocês solicitar que se manifestem nas suas considerações finais. Por favor, doutor. Apenas para agradecer a Vossa Excelência essa entrevista num programa excelente que esclarece a sociedade e, como disse muito bem, né, fala a verdade. Aqui não se omite nada, né, tudo é bem explicado. E eu agradeço a honra e o prazer de estar aqui nesse programa e com Vossa Excelência. Muito bem. Doutor Faço minhas palavras do meu ilustre presidente. Então, ilustre presidente, ilustre desembargador Jurandir, eu, mais uma vez, agradeço bastante, porque Vossa Excelência saiu do Rio de Janeiro e veio aqui diretamente para São Paulo, não é, para o estúdio, e agora retorna. Quer dizer, olha que honra a nossa de tê-lo aqui. Uma honra muito grande. Muito obrigado. Então, eu agradeço muito a vocês. Então, eu quero cumprimentá-los. Por favor, me dê a sua mão. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Si ma folie fait ton désespoir, ne m'en veux pas, je n'ai pas